Olá, está começando mais um Painel Brasil e eu recebo o Dr. Armando Raggio. Ele é diretor-geral do Hospital Universitário de Brasília, HUB, desde o dia 16 de maio de 2012. Bom, primeiro quero agradecer a sua presença aqui e falar dessa parte tão importante da medicina, que é a formação desse profissional. Primeiramente, eu queria que o senhor comentasse como é que o senhor encontrou o hospital. Como é que estava esse hospital e qual é o seu objetivo dentro dessa instituição? Bom, primeiro eu não pensava que fosse nomeado diretor do hospital universitário. Certo. Eu estava trabalhando no Paraná, embora com residência aqui em Brasília desde 2012, 2002, agora é 2012, então há 10 anos, e exercendo o cargo de secretário municipal de saúde em São José dos Pinhais, concluí minha tarefa e retornei a Brasília, onde eu já residia, para retornar ao doutorado. Retomar o doutorado. E aí fui convidado pelo reitor, pelo vice-reitor, que já me conheciam, para assessorar a universidade na aproximação do seu sistema de formação e atendimento com o Sistema Único de Saúde do Distrito Federal e o Sistema Nacional, considerando minha experiência de gestor por muitos anos, dirigente da associação e do Conselho de Secretários Municipais, secretários estaduais. E aí o diretor do hospital, que é professor da universidade, concluindo um período de trabalho e com as graves dificuldades que se encontrava a gestão do hospital, pediu demissão coletivamente com os seus colaboradores e os demais diretores. Então fui convidado a assumir o hospital num momento grave de dificuldades de sustentação de hoje para amanhã, para o dia seguinte. Mas tivemos o aporte de poucos recursos imediatamente, mas o suficiente para que o hospital não fechasse. Certo. E de lá para cá, já faz mais de ano que estamos trabalhando juntos, tivemos uma boa recepção por parte das lideranças educacionais e dos serviços que são realizados no ambiente do hospital. Conseguimos habilitar o hospital em projetos de financiamento do governo federal, que criou uma linha especial chamada REUF, né? Reorganização dos Hospitais Universitários Federais, e agora estamos nos habilitando ao gerenciamento pela empresa brasileira de serviços hospitalares recém-criada pelo governo federal. Quer dizer, criada no fim do ano passado, mas estabelecida com condições de operar agora no primeiro semestre de 2012. E o que é que significa esse sistema? Olha, significa prover condições de modernização, atualização dos hospitais e regularizar especialmente as relações de trabalho. Uhum. Os hospitais universitários do Brasil, que são os federais, são 46, juntando todos os profissionais contratados irregularmente por esses hospitais, chega a quase 30 mil pessoas. Nossa! Então, esse contencioso de pessoas contratadas por recibo de profissional autônomo ou por instituições de apoio, como fundações privadas, não pode permanecer assim. Uhum. No nosso caso, por exemplo, nós temos um pouco mais de 2 mil colaboradores. Certo. Mais ou menos a terça parte são servidores estatutários do governo federal, um pequeno número do governo do Distrito Federal, uhum, e a maioria são da própria universidade, do próprio Ministério da Educação, mas ainda há profissionais da época em que o Hospital Universitário HUB, que fica ali na L2 Norte, na 604 e 605 Norte, esse hospital foi o Hospital do Servidor da União. uhum. Então a gente tem um pouco mais, em torno de uma centena, no máximo 200 trabalhadores, que são remanescentes do Ministério da Previdência, que também Certo. são estatutários. Uhum. Então, a terça parte dos trabalhadores, de mais de 2 mil que colaboram conosco, são vínculos estatutários que estão próximo ou no meio do caminho da sua carreira profissional, Certo. ou próximo à aposentadoria. Outro terço são de pessoas contratadas por esse sistema de RPA.
Certo. Eles não têm né? direito a férias, a 13º, conta o tempo de aposentadoria se o hospital recolher as taxas do INSS. E nós temos procurado recolher, e temos recolhido. E há um outro terço de pessoas que são contratadas por empresas licitadas regularmente, mas que prestam serviços cujas carreiras foram extintas no governo federal. Certo. Por exemplo, limpeza, cozinha, copa, vigilância, motorista e algumas outras atividades atividades auxiliares da administração. O senhor colocou um termo aí logo no início, que é um contencioso. Seriam com essas 30 mil pessoas para acontecer um enquadramento. O que seria esse contencioso? O governo federal é sucessivamente chamado a atenção pelos órgãos de controle do próprio Executivo, né, a Controladoria Geral da União, como também o Ministério Público, a Justiça, através dos Tribunais do Trabalho, e o Tribunal de Contas da União tem observado sucessivamente, através de acórdãos, como se manifesta o Tribunal de Contas da União, recomendando a regularização desses vínculos. Certo. E é isso que a gente chama de contencioso, né, que eu denominei aqui. E o entendimento do governo foi, ao invés de fazer concursos para funcionários estatutários, criar uma empresa estatal de propriedade única e exclusiva do governo federal, e que essa empresa pudesse, então, fazer o recolhimento desses trabalhadores mediante seleção pública. Certo. Essa seleção pública, no início, pode ser simplificada, onde eles poderão ser contratados por 2 anos, renováveis por mais 2, e ao longo desse período de 4 anos, mais este ano de instalação, por exemplo, é possível que a gente leve até o fim do ano para regularizar a aproximação com a empresa. Então, contando 1 mais 2, renováveis por mais 2, dá 5 anos. Nesse intervalo de 5 anos, um lustro, né? É possível que o governo consiga fazer concursos para todas as categorias que devem colaborar com o andamento desses hospitais, valorizando o fato destes atuais trabalhadores do contencioso terem o tempo de serviço levado em conta. Mas você sabe, o concurso público não pode restringir ou focalizar a clientela. Tem que ser qualquer cidadão vivendo no país, em dia com suas obrigações, ele pode prestar o concurso. Agora, espera-se que as pessoas contratadas temporariamente sejam reabilitadas ou atualizadas ou recicladas, vamos dizer assim, e sejam competentes a participar de concursos que lhes permitirão contrato com carreira, mas baseado na consolidação das leis do trabalho. Quer dizer, não o regime estatutário clássico. Aí vai ser uma coisa mais perene, não uma insegurança que uma hora pode ser assim ou pode ser de outra forma. Exatamente. Embora o contratado CLT possa sempre ser demitido. Mas um princípio que se deve adotar é que a demissão só se faça com base em processo administrativo. Certo. E no caso da HUB, é para residentes ou quais são os alunos que participam? É só para residência médica ou não? Não, o hospital atende alunos de qualquer graduação que tenha alguma disciplina, algum momento que exija estágio em atividades pertinentes ao que o hospital realiza. Então, nós temos estudantes de graduação, de medicina, de farmácia e bioquímica, né? Farmácia clínica, farmácia laboratorial. Nós temos estudantes de enfermagem, de nutrição, de fisioterapia. Estão se aproximando agora, porque aqui no campus Darcy Ribeiro não tem o curso de fisioterapia, mas lá na Ceilândia já temos o curso de fisioterapia. E curso de psicologia, que não é especificamente saúde, é do Instituto de Psicologia aqui do campus Darcy Ribeiro, mas também de serviço social, de engenharia, de jornalismo, qualquer atividade que o ser humano pode adquirir como profissão é útil no ambiente de saúde. No hospital, nós temos engenheiros, nós temos psicólogos, nós temos jornalistas, nós temos
uma variedade muito grande de trabalhadores colaborando com o hospital. Além disso, tem o residente, que no início eram apenas os médicos que faziam residência, mas agora nós já temos residência multiprofissional. Certo. Residência com psicólogos, com assistentes sociais, com nutricionistas, com enfermeiros. Então, o hospital é um lugar de atendimento que, enquanto atende, ensina. Essa é uma lição que a residência nos ensinou. A melhor forma de ensinar a atender pessoas é atendendo pessoas. Né? Embora a técnica esteja muito agregadora de aparelhos, de máquinas e de produtos farmacêuticos e outros, o que é essencial na atenção à saúde é a capacidade de relação e atendimento das pessoas. Às vezes eu sou perguntado por gente que tem parente, filho, sobrinho, neto, estudando ou que vai estudar alguma coisa na área da saúde, medicina, enfermagem, odontologia, nós também temos odontologia lá no hospital, o que quer que seja da área, e a pessoa, e o que o senhor acha que seria interessante ele se especializar? Aí eu tenho dito o seguinte, é bom que ele se especialize em pessoas. É isso aí. Porque os serviços de saúde foram agregando tanta tecnologia que a pessoa propriamente, aquela pessoa que tem o sintoma, que está sofrendo, é com frequência menos assistida do que o sintoma dela, né? Certo. Do que o órgão de onde se supõe que seja a origem daquele do problema. Às daquele vezes é o problema que conjunto ela da obra, queixa. né? Muito mais. Então, aí você chegou num ponto que eu gostaria de tratar com o senhor, que são as duas formas de medicina, que seria a Delson e a Flexner. Bom. É assim mesmo que fala esse nome? Dawson é um nome inglês, como Flexner também é, né? Só que Dawson era britânico, vivia lá na sede do Império Inglês, né? Certo. E ele era oficial militar, os ingleses, com sua experiência colonial, desenvolveram um sistema de atenção à saúde que era baseado no território. Esse sistema de atenção à saúde baseado no território compreende que as relações sociais são tão importantes quanto a condição biológica das pessoas. E que essas relações sociais administradas adequadamente evitam doença ou promovem saúde, né? Antecipando-se nas doenças que biologicamente vão acontecer ou evitando relações sociais prejudiciais à saúde. Embora a Inglaterra seja a rainha dos mares, historicamente conhecida assim, e tivesse uma grande experiência colonial, e ela colonizava para explorar, ela tomava o cuidado de atender bem a saúde, porque havia preocupação da importação das doenças das colônias para a sede do reino. Então eles cuidavam bem do povo. Então eles aprenderam a fazer bem isso. Os países europeus todos fizeram isso. Se você vai à França, em Bordeaux, tem uma escola de saúde pública em Bordeaux que era para cuidar das colônias. Se você vai à Bélgica, né, em Antuérpia, tem uma escola de saúde pública que era para cuidar adequadamente das colônias. E assim como na Inglaterra, que é a London School of Hygiene, né, é uma escola feita para promover a higiene e o controle das doenças tropicais que eles poderiam vir buscar nas colônias que dominavam. Embora uma experiência colonial, desenvolveu-se uma visão competente de como lidar com a saúde. Nos Estados Unidos, embora também colônia americana, colônia inglesa, a cultura americana foi se tornando independente e a industrialização muito grande criou tecnologias que foram se agregando na prática médica, a um ponto em que havia uma grande confusão no começo do século XX, no modelo de ensino médico americano. Então, uma fundação chamada Fundação Carnegie contratou um grande pesquisador americano chamado Flexner, Abraham Flexner. Ele não entendia da área de saúde, ele era um pesquisador de idiomas, de línguas, ele era filólogo, mas tinha uma competência metodológica reconhecida. As especialidades iniciais do modelo Flexner, como se adotou o nome do autor do relatório, eram então a pediatria, a clínica médica e a clínica cirúrgica, porque a obstetrícia e a ginecologia
eram partes da clínica cirúrgica. Os ingleses não consideram que o parto é doença, o parto seja doença ou que a gestação seja doença. Nós também não consideramos, mas toda a prática de atenção à mulher no Brasil, na hora do parto e imediatamente, é hospitalar. Até hoje, na Inglaterra, o parto é em casa. Só quando existe alguma complicação, a mulher é removida para um hospital para sofrer a intervenção cirúrgica que se torna necessária. Os americanos transformaram o parto num ato cirúrgico, geralmente, em proporções muito grandes, e nós, brasileiros, também estamos operando muito mais do que seria natural acontecer. Né? É natural que 10, 15, 20% dos partos precisem de alguma intervenção cirúrgica, alguma ajuda técnica, médica, e, no entanto, hoje se faz mais de 40%, 50%, em alguns lugares 60%, 70%, 80% dos partos são cirúrgicos, o que não é recomendável, não é adequado, mas é isso que acabou acontecendo com a transformação da atenção à saúde numa intervenção técnica agendada, né, e sem maior preocupação com a questão cultural ou com a evolução do processo mórbido, ou no caso, não doença, né, do processo natural de uma gestação e de um parto. Hoje, no mundo inteiro, há integração em proporções diferentes dos dois modelos. Do modelo de Dawson, que é o modelo que influiu em toda a organização do sistema de saúde da Europa. Hoje, a comunidade europeia é constituída por algumas dezenas de países e todos, para entrar nessa comunidade, precisam ter um sistema de saúde territorializado, regionalizado, hierarquizado, né? Concentrando serviços em posições estratégicas para melhor aproveitar os recursos, com a lógica que se impõe, né, na limitação de recursos para atender tantos problemas e tantas questões que a população precisa. Isso, no entanto, embora o sistema europeu tenha originado o sistema de saúde do Brasil, desde Dom João VI, que chegou aqui fazendo atos importantes de vigilância sanitária em 1808, desde então nós vimos até o século XX com essa cultura de influência europeia. Mas depois das duas guerras, especialmente depois da Segunda Guerra, a tecnologia americana dominou o mundo. E no campo da medicina também. Certo. E nós começamos a nos formar cada vez mais com a orientação americana, fazendo especialidades em proporções cada vez maiores. Hoje nós temos, com certeza, 70 especialidades regularizadas e mais algumas dezenas, somando praticamente 100 especialidades médicas no decorrer de um século. E isso não aumentou a satisfação, né? Embora tenha aumentado o conhecimento, não aumentou a satisfação da clientela como nós vemos hoje no Brasil. Então, o Sistema Único de Saúde, criado há 20 anos, usou os paradigmas do sistema europeu. Só que o conteúdo dele é o sistema de 50 anos de colonização do modelo americano. Então, esse é o dilema do sistema de saúde do Brasil. Há de haver uma definição, no caso. É preciso fazer um processo político, administrativo e cultural que leva uma década, pelo menos, de correção de rumos para que a gente seja realmente formado na perspectiva de atender no território integralmente as pessoas, de modo a que elas tenham a satisfação de suas necessidades imediatas no seu próprio domicílio ou perto dele e venham para o hospital em proporção cada vez menor. O que aconteceu, no entanto, no Brasil é que a porta de entrada do sistema de saúde se transformou nos hospitais. Aí não tem hospital que aguenta. Aí não tem hospital que suporte. É verdade. Como é o nosso hospital hoje ou qualquer outro hospital de ensino no Brasil? Uma mistura desses dois modelos, com uma forte influência do mercado. Porque é bom que se diga, né? Depois da guerra, o lugar de melhor reprodução do capital no mundo contemporâneo é a saúde, onde você pode criar necessidades e vender produtos e moléculas novas recém-inventadas. No começo, lá no tempo do século XIX, do Claude Bernard, a gente pesquisava para encontrar a solução para os nossos problemas.
Atualmente, a indústria de equipamentos e de produtos médicos, hospitalares, se tornou tão importante e tão competente em induzir e criar necessidades, que a gente pode dizer que hoje nós procuramos problemas para soluções que ela cria. Então, nós estamos nos transformando em consumidores iludidos que, consumindo mais, nós seremos mais saudáveis. É verdade. E isso é um grave equívoco. É verdade. É impossível manter sistemas com esse paradigma, com essa orientação, com essa ilusão. Muito interessante. E no caso agora da sua gestão na HUB, como é que ela está acontecendo? É a união dessas duas ou o senhor está priorizando uma delas? Olha, é muito difícil dizer que uma gestão de uma diretoria completa, com 4 anos, renovável por mais 4, consiga mudar um sistema centenário. Certo. Muito menos eu com minha equipe, que pegamos um hospital ameaçado de fechar a qualquer momento. Certo. Então, o que nós fizemos foi recuperar o hospital sem fazer qualquer discriminação quanto ao paradigma dessa ou daquela especialidade. Importante é atender as pessoas agora no que elas precisam. Certo. E, nesse sentido, a gente tem apoio do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde, da Secretaria da Saúde do Distrito Federal e também da universidade. Esse processo sobre o qual nós discutimos aqui, eu falei com bastante ênfase, é um desafio histórico. É preciso uma década de trabalho, pelo menos algumas décadas sucessivamente, no sentido de reverter uma proposta de atenção à saúde socialmente orientada, é uma proposta contra-hegemônica em relação à influência do mercado, que é extremamente indutor do consumo. Certeza. Tanto é assim que uma pessoa com sintoma hoje, com frequência pergunta para os amigos, para os vizinhos, ou para o parente que é da saúde, ou pela internet, se aquela dor, aquele problema que ele está tendo, é tratado nesta ou naquela especialidade. O grau de alienação que se criou, do ponto de vista da consciência de si e do que é um padecimento que realmente precisa um atendimento médico hospitalar, é muito grande para você reverter o sistema, apesar da história da medicina brasileira ter sido culturalmente, por séculos, né, construída a partir da experiência europeia. A grande moda, desde a década de 50, no mundo inteiro, é a especialização cada vez mais restrita, mais profunda, menos comprometida com a visão horizontal e panorâmica dos problemas de saúde das pessoas. Reverter isso é muito difícil, porque o conhecimento foi se traduzindo em técnicas especializadas. Eu espero que um hospital de ensino seja um lugar de aproximação de duas culturas, né, e de reversão dessa dominação da técnica sobre a ciência. Bom, seremos bem-sucedidos? Aí depende de sucessivas gestões de outros diretores dos outros hospitais universitários de todo o país se engajarem nos projetos que o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde estão desenvolvendo. O Ministério da Saúde tem uma política de financiamento da reversão dessas práticas que se chama Pró-Saúde. E é muito interessante, promove o deslocamento do ensino para o território onde as pessoas moram. Mas há uma resistência de muita gente que não entende que, sendo técnico especialista, possa prestar serviço no território pouco provido ou totalmente desprovido dos equipamentos com os quais ele aprendeu a trabalhar. Então, é preciso fazer essa transição com responsabilidade. O serviço de saúde não pode fechar. claro. E a gente espera que o mundo seja competente em achar um caminho do meio, equilibrando tecnologia, ciência e política social adequada para bem atender a população. Bom, doutor Armando Raggio, eu quero agradecer a sua presença. Teremos muito mais a falar, mas nosso tempo está terminado, né? Mas muito obrigado e gostaria de contar com o senhor em outras oportunidades para a gente tratar desse assunto que eu acho fundamental. Então, vá lá, registre, presencie a comemoração dos 40 anos do Hospital
Universitário de Brasília, que será dia 9 de agosto de 2012 agora. E onde nós teremos algumas palestras e mesas redondas que esse assunto vai ser bastante discutido. Ok, muito obrigada. Muito obrigado.